Ontem nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero trouxe para nós a libertação naquele momento das obras da lei. Somente a fé, quando ele leu que o justo viveria pela fé, ele entendeu que não é pelas obras, não é pelas obras da lei. E nós estamos hoje comemorando. E esse cântico que nós vamos cantar agora foi um cântico escrito pelo próprio Martinho Lutero, né? Cantado em muitas congregações, muitas igrejas cristãs evangélicas no Brasil e no mundo todo. Esse é o hino da Reforma Protestante. Levantasse um homem que voltasse a simplesmente a palavra de Deus, e nós podemos voltar somente à Escritura, somente pela fé, somente Cristo Jesus, só a Deus a glória, somente pela graça do Senhor. Aleluia. Alta como firmamento, alta e sem fim, maravilhosa.
Olá, muito bom dia a todos vocês que estão me vendo e ouvindo neste momento. Que o suave aroma de Jesus esteja enchendo o seu lar e que toda a sua família seja alcançada pelas bênçãos do Pai. Dando continuidade ao nosso estudo de Gálatas, carta aos Gálatas, nós falamos muito sobre a história do apóstolo Paulo no vídeo anterior. Se você ainda não viu, a minha sugestão é que você veja, para que você possa compreender todo o resto do contexto do livro de Gálatas, né? Compartilhe com seus parentes, com seus amigos, para que todos possam ser edificados na palavra e no conhecimento do Senhor, amém? Nós falamos semana passada a respeito da trajetória do apóstolo Paulo até chegar nas regiões da Galácia. A primeira viagem missionária de Paulo aconteceu exatamente na região da Galácia. Então ali ele entrou e fundou pelo menos 5 igrejas, né, de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e na volta, voltando já para a sua cidade sede, que era Antioquia da Síria, ele passou na cidade de Perge. E entendemos então que essa primeira carta foi escrita aos cristãos dessa região da Galácia, a Galácia Sul, né, onde estão plantadas essas igrejas. E aí Paulo escreve essa carta, entendemos que foi um pouco antes do concílio de Jerusalém, em Atos 15, porque ele não citou esse concílio, nem as decisões desse concílio, nessa carta aos Gálatas. E as decisões do concílio se tratavam exatamente do problema exposto por Paulo aos Gálatas. Era exatamente o mesmo problema. Eram os cristãos judaizantes que queriam forçar os gentios a se circuncidarem, a obedecer à lei de Moisés para serem salvos. E como Paulo não citou nenhuma decisão desse concílio que foi favorável a ele e a Barnabé, entendemos então que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo e direcionada aos crentes da região da Galácia. E essa carta ela tem então três apologias. O que é uma apologia? Uma defesa, né? Então, é uma carta extremamente apologética, é uma carta extremamente defensiva dos valores cristãos, da ética cristã, da fé cristã e do ministério e apostolado de Paulo. Então, ele no capítulo 1 e no capítulo 2, ele defende então o seu apostolado, o seu ministério. Como nós vimos semana passada, então ele faz uma autodefesa em detrimento daqueles que estavam se entremetendo no meio, segundo Paulo, deles, para estar espreitando a liberdade que os gentios tinham em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo faz essa defesa e nós falamos sobre eles na semana passada. Sugiro novamente que vocês assistam este vídeo para que vocês possam entender melhor todo esse contexto. Então, Paulo estava indignado, porque quando ele terminou a sua primeira viagem missionária, chegando à sua igreja sede, a igreja da qual ele e Barnabé eram membros, Antioquia da Síria, ele encontrou lá judeus, cristãos que estavam forçando os gentios daquela igreja a se circuncidarem, alegando que se eles não se circuncidarem e não obedecessem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. E Paulo ficou indignado com isso. E mais indignado deve ter ficado quando recebeu notícias
das recém-fundadas igrejas da região da Galácia, na sua primeira viagem missionária, também estava enfrentando essa teoria, esta teologia antibíblica e anticristã, que forçavam os crentes gentios a se circuncidarem. Então, a igreja também da Galácia estava sendo inundada por cristãos judaizantes, ou pessoas que se diziam cristãs e que queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é algo que acontece hoje nos nossos dias. Nós vemos irmãos nossos sendo seduzidos por esse tipo de pregação. Como eu falei no vídeo passado, nós temos uma dívida, uma gratidão ao judaísmo. Por quê? Porque toda a nossa fé procede dali. Mas as tradições judaicas não são para os gentios. Paulo deixou isso claro. Paulo deixou isso bem alinhavado nas suas cartas. A ponto dele falar assim: olha, ninguém vos julgue pelas vossas luas novas, pelas vossas festas, pelas vossas comidas, se vocês guardam ou não sábado, pelos vossos sábados, porque isso é uma sombra. Isso é uma sombra do que estava por vir, que é a graça de Jesus. Então, quando Paulo comenta sobre isso na sua carta aos Gálatas, ele estava dizendo para os cristãos gentios convertidos da região da Galácia: não ouçam essas pessoas. Ele repete aqui, um pouco mais lá na frente, aquilo que ele já tinha, que ele vai falar ainda, né? Porque para nós essa é a primeira das cartas a ser escritas, ele vai repetir isso. Então, na carta aos Coríntios, um pouco de fermento leveda a massa inteira. Ele disse isso em 1 Coríntios, no capítulo 5. Ele disse isso já numa outra carta, um pouco mais adiante. E Paulo fala assim: cuidado com essas pessoas que querem trazer novidades para o meio de vocês. Se alguém vier pregar um outro evangelho diferente desse que eu tenho pregado, que seja amaldiçoado, que seja maldito, que seja anátema, vocês não podem dar ouvido a esse tipo de gente. Nem que eu mesmo venha pregar um evangelho diferente. Se porventura isso acontecesse, né, Paulo estava fazendo uma conjectura aí, rejeitem a minha palavra. Nem mesmo que venha um anjo do céu pregar um evangelho diferente daquele que eu vos preguei quando estive aí há pouco tempo, que seja considerado anátema, maldito. Então, nesse momento, Paulo está reforçando a ideia do evangelho puro e verdadeiro que foi pregado por ele e Barnabé na sua primeira viagem missionária. E nessa defesa do evangelho pregado, o evangelho da fé, o evangelho da graça, nessa defesa, Paulo, então, ele se defende. Uma autodefesa de Paulo, né, que está inserida no capítulo 1 e 2 do livro de Gálatas. Ele fala assim: olha, eu não recebi meu evangelho de homem nenhum, eu não fui para nenhum seminário, eu não fui consultar nem a Pedro, nem a Tiago, nem aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Eu recebi meu evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, e foi Ele que me disse: vá aos gentios e pregue esse evangelho. Meus queridos, cuidado com as novidades que são introduzidas no nosso meio, na nossa igreja. Existem inclusive pastores pregando uma heresia total, querendo atualizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é atual, ela foi escrita durante 400 anos, por mais de 40 pessoas inspiradas por Deus, e por causa dessa inspiração elas estão no cânon bíblico. Então,
Cuidado com as novidades que não estão contidas na palavra de Deus. Cuidado com aquele não é bem assim, não tem nada a ver. Cuidado com aquele o mundo mudou. A palavra de Deus precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, desde o passado lá de Gênesis até o nosso presente atual. Então, vamos tomar cuidado com o que nós estamos vendo e ouvindo na televisão, na mídia, nos nossos celulares, né, nas redes sociais, dentro das nossas igrejas, muitas vezes por pastores. Tenham cuidado, muito cuidado, para não serem arrebatados, seduzidos como estava sendo o povo da região da Galácia. Não invente aquilo que a Bíblia não quis dizer. Tem gente dizendo que a Bíblia não quer dizer. Tem gente inventando moda, tem gente traduzindo termos de forma errada, dizendo aquilo que a Bíblia não quer dizer. Então temos que entender que nós somos cristãos, seguidores de Cristo, e que temos a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus. Paulo, indignado então com essa situação, escreve a carta aos Gálatas, se autodefende, fala que ele não teve medo de confrontar nem mesmo a Pedro, quando Pedro se tornou repreensível, segundo palavras do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2. Ele não teve medo de enfrentar aqueles que já eram apóstolos antes dele para defender aquilo que ele estava pregando. Então, como eu falei para vocês, o concílio que foi pedido por Paulo e Barnabé, lá em Atos 15, resultou então na confirmação do ministério de Paulo e de Barnabé aos gentios. E preste atenção, gente. Paulo, depois que ele foi 3 anos depois lá a Jerusalém e que quiseram apedrejar e matar Paulo, Barnabé então o enviou de volta a Tarso, que era a cidade natal de Paulo, onde Paulo ficou 14 anos. Você sabe o que é 14 anos viver sozinho uma religião, sem ter nenhum líder para ajudá-lo, nenhum discipulador para discipulá-lo? E não perdeu a sua fé e convicção. Por isso que eu falo, aqueles 3 anos no deserto para Paulo foram anos marcantes que deram a Paulo a convicção e a certeza de que o que ele estava crendo e o que ele estava seguindo era o verdadeiro Messias. A ponto de Paulo falar, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar a minha fé, para guardar o meu tesouro. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, tudo aquilo que eu falo. Paulo tinha convicção agora da fé, não era porque alguém induziu ele a uma conversão, mas porque agora ele estava convencido de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. Então, depois de 14 anos, Barnabé poderia achar um Paulo frio, desviado, um Paulo que não estava mais pregando a palavra de Deus, e no entanto ele encontrou o mesmo Paulo, né? O mesmo discípulo do Senhor Jesus Cristo, convicto de que ele estava no caminho certo. Quantas vezes nós dentro das nossas igrejas vemos irmãos se desviarem porque o pastor não deu um telefonema, porque um irmão não o visitou, porque ninguém falou com ele. Meus queridos, precisamos amadurecer na fé, precisamos saber em quem nós temos crido. O nosso maior companheiro e amigo é o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos e nem dependemos disso para sobreviver na caminhada cristã. Vamos amadurecer na nossa fé. No capítulo 3, então, Paulo entra agora no principal assunto da carta, que era o contraste entre a lei e a graça. E quem vai falar melhor para vocês sobre esse tema é o nosso missionário,
o irmão Filipe. Mas eu vou dar algumas diretrizes do que diz esse capítulo 3 e 4 dentro do contexto dos Gálatas. Eu creio que Filipe vai abranger mais o assunto, mais teologicamente. Mas o que Paulo fala? Ele começa o capítulo 3 como ele começou praticamente o capítulo 1. O que ele falou no capítulo 1, de 6 a 9? Olha só. No capítulo 1, de 6 a 9, ele disse o seguinte: eu estou impressionado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar, e querem transformar, e querem atualizar, e querem bagunçar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos agora, e de novo também vos digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, Paulo aqui está falando que o evangelho que ele anunciou aos Gálatas e que foi o motivo da conversão dos Gálatas era puro, genuíno e verdadeiro. Qualquer outro evangelho mentiroso, capenga, que queira se acrescentar àquele evangelho puro, qualquer outro evangelho é maldito, e qualquer pessoa que anuncie esse outro evangelho também seja maldito. Então Paulo aqui já começa a mostrar sua indignação e até um certo tom de ira, porque no capítulo 3, no versículo 1, ele já começa: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Quem vos fascinou? Quem vos seduziu? Só queria saber isso: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estão acabando agora pela carne, será em vão que vocês tenham sofrido tanto? Se é por isso, também foi em vão. Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, vai fazer pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, quando eu fui falar com vocês, inclusive numa enfermidade, tendo uma dificuldade de visão, a ponto, se vocês pudessem, dariam seus próprios olhos para mim, eu fui falar de um evangelho de letras, de regras, de leis, ou eu fui falar de um evangelho da graça, do amor de Cristo Jesus? Vocês se converteram através das obras da lei? Ou vocês se converteram através da pregação da fé em Cristo Jesus? Como é que agora vocês são tão insensatos, tão loucos, a ponto de abandonar o motivo da conversão de vocês e ir para um evangelho anterior, rudimentar, que é o evangelho da lei? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E a indignação de Paulo era tão grande que ele continua lá no capítulo 5, versículo 1 e os versículo 3. Fiquem, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não se coloquem de novo debaixo do jugo de escravidão. E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
Que coisa, né? Presta atenção, se vocês querem ficar debaixo da lei, vocês têm que obedecer não só os 10 mandamentos, mas as mais de 5.000 ordenanças que estão lá no Pentateuco e que não são fáceis de seguir. Porque se você tropeça num ponto da lei, você se torna culpado de todos os outros. É o que o apóstolo Paulo fala. Então, ele estava chamando os Gálatas de loucos, de insensatos, cabeça não pensante. Vocês não estão pensando, não? Vocês receberam esse evangelho por algum cristão judaizante que veio aqui pregar a lei para vocês? Ou vocês receberam o evangelho, a salvação, por mim e por Barnabé, que veio pregar Jesus Cristo, crucificado, morto, mas que ressuscitou? Vocês têm que saber em quem vocês têm crido. Vocês não podem sair ouvindo qualquer conversa, porque nos últimos dias, meus queridos, vão aparecer pessoas que vão falar coisas que os nossos ouvidos querem ouvir, que o nosso eu quer se satisfazer, porque o homem hoje quer viver daquilo que ele está vendo. E o próprio apóstolo Paulo disse: nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Então, você pode estar sozinho, se sentindo sozinho. Lembre-se, você tem a maior de todas as companhias, que é a do Senhor Jesus Cristo do seu lado. Lembre-se que o apóstolo Paulo ficou 14 anos em Tarso sozinho. Lembre-se que José no Egito ficou 13 anos no Egito antes de se tornar governador. Prestem atenção, para nós estarmos seguros daquilo que nós cremos, às vezes precisamos ficar sozinhos também. É ali que somos testados, é ali que a nossa fé é provada, é ali que nós estamos vendo a ação e o mover de Deus diretamente nas nossas vidas, porque nós não temos pessoas do nosso lado. Vamos seguir o exemplo de Paulo, vamos seguir o exemplo de Barnabé. Bom, agora Paulo se dirige às pessoas que são o objeto desta carta, que são os cristãos judaizantes, aqueles judeus da seita dos fariseus e que estavam querendo convencer a todo gentio a se circuncidar. Sem circuncisão e sem obedecer à lei de Moisés, não tinha salvação, era o que eles pregavam. Aí Paulo faz uma séria advertência no versículo 7 do capítulo 5. Vocês corriam bem. Quem vos impediu para que vocês não obedecessem a palavra? Meus queridos irmãos da IMI, vocês estão correndo bem. O que vocês estão vendo e ouvindo que estão desviando vocês do foco principal, que é a palavra, tornando-os pessoas críticas, pessoas julgadoras? Vocês correm bem. O nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo, somente Cristo. Nós não temos que ficar presos a denominações, não temos que ficar presos às pessoas, mas temos que ficar presos a Cristo e a sua palavra. Então a pergunta que Paulo faz aos Gálatas: vocês corriam bem? Quem está vos impedindo para que vocês não obedeçam a palavra? Quem está fascinando vocês? Quem está seduzindo vocês? No versículo 10 ele fala: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa vocês vão sentir, mas aquele que está inquietando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Pode ser um líder da igreja, pode ser um irmão que é a sua maior, companhia, pode ser qualquer um que está desviando você do caminho do Senhor, que está te seduzindo, que está te fazendo uma pessoa crítica, porque depois das críticas, meus queridos, vem muitas vezes a apostasia, o descrédito. Temos que tomar muito cuidado.
Muito cuidado com aquilo que estamos vendo, ouvindo e o que estamos sendo ministrados, principalmente nesses últimos dias, através de uma rede social. E no versículo 12 do mesmo capítulo 5, Paulo fala o seguinte: eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Em outras traduções ele fala: eu queria que fossem mutilados. Talvez mutilados na língua, para que não estivesse pervertendo o povo de Deus, induzindo o povo de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes, e uma raiz de amargura pode contaminar a muitos. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, porque uma raiz de amargura pode te induzir ao erro. Tenhamos cuidado, que uma má conversação pode te induzir ao fracasso. No capítulo 6, versículos 12 e 13, ele continua falando desse tipo de pessoa que fica penetrando no meio cristão e fazendo confusão no meio do povo de Deus. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque ainda nem mesmo eles se circundam, nem mesmo eles que se circundam guardam a lei, mas querem que vocês se circuncideis para gloriarem na vossa carne. Muitas vezes as pessoas que colocam peso sobre as nossas vidas, elas mesmas não cumprem o que elas estão colocando sobre nós. O que essas pessoas queriam era se gloriar. Olha, nós fizemos aqueles cristãos entenderem que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Messias, ele vem junto com as leis de Moisés. Presta atenção. Então, vocês vão me perguntar, mas Adélia, então qual foi o motivo da lei? Eu sei que Felipe vai responder de melhor forma, eu vou responder de acordo com aquilo que está aqui apenas no livro de Gálatas, tá? Gálatas, no capítulo 3, versículos 24 e 25, diz o seguinte: de maneira que a lei vos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. E no capítulo 4, de 1 a 5, ele diz: digo-vos, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada diferente do servo, ainda que ele seja o dono de tudo. Mas ele está debaixo de tutores, curadores, e até o tempo determinado pelo seu pai. Mas também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o que Paulo está falando aí? Olha, a lei serviu como um condutor. Ela serviu para conduzir a humanidade até Cristo. Mas, quando Cristo chegou, a lei sai fora de cena. Ela serviu como um aio, como um tutor, como um curador, Era como um menino que tinha perdido o pai, um menino que não tinha mais a sua paternidade viva, mas que tinha uma grande herança. E precisava de curadores, de tutores, de aios, de pessoas que estivessem cuidando desse menino e cuidando dos bens desse menino, até que ele se tornasse de maior, ou até a idade estabelecida pelo pai para que ele tomasse posse da herança. Esse menino, Paulo compara a humanidade. A humanidade, ela era de menor e precisava então de um tutor, de um curador, de um aio que conduzisse essa humanidade, para que essa humanidade não se
debandasse, precisava que conduzisse até ela alcançar então a sua maioridade. Ou seja, a humanidade veio sendo conduzida pela lei, amparada pela lei, mas a lei não era o dono da herança. O dono da herança estava ainda por chegar. Então, ela conduziu para que a humanidade não se espalhasse, não debandasse, não tomasse caminhos cada vez piores. Então, precisava de uma lei, como as nossas leis aqui de trânsito, por exemplo. Se não tivesse lei, isso seria uma bagunça. Se não tivesse sinal de trânsito, se não tivesse autoridade de trânsito, isso daqui viraria uma bagunça. Então, ela é suficiente para impedir os acidentes? Não. Essa lei, ela é suficiente para impedir que uma pessoa avance um sinal? Não, mas ela traz então parâmetros. Quem segue direitinho, colhe na grande maioria das vezes o fruto disso. Então, o que a lei estava ali querendo dizer? A lei estava querendo dizer que, olha, eu estou simplesmente amparando você. Na hora que você puder assumir a responsabilidade de administrar a sua herança, eu saio fora de cena. Ela era um tutor, um curador, ela era um aio. Era aquela que tinha responsabilidade de nos conduzir até Cristo. Mas quando Cristo chegou, foi o que Paulo fala, no versículo 25 do capítulo 3. Mas depois que veio a fé, o Cristo chegou, já não estamos mais debaixo do aio. Aqui no versículo 4 do capítulo 4 ele diz: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Paulo está falando aqui que a partir do momento que chegou a plenitude dos tempos, ou seja, a humanidade alcançou a sua maioridade. A humanidade alcançou os seus, vamos colocar assim, 21 anos. Está agora pronta para receber a herança. Então a lei sai fora de cena, passa tudo então para o herdeiro. Então, quando Jesus veio, ele veio para nos libertar da lei. Ele veio para nos libertar, então, daquilo que era um jugo sobre as nossas vidas. Esse era o motivo da lei. Nos conduzir, então, até a plenitude dos tempos. Nos conduzir, então, até Jesus Cristo. Então, por que voltar agora aos rudimentos do mundo? Voltar lá aos primórdios da lei, né? Em Gálatas 4, 9 e 10 ele fala isso. Mas agora vocês conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como vocês querem tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Vocês guardam dias e meses, tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, é um retrocesso, meus queridos. É um retrocesso. Voltar aos rudimentos da lei. Querer ser salvo pela lei. Querer praticar obras da lei para agradar a Deus. Isso é retroceder na fé. Nós já entramos no meio do caminho. Nós estamos muito mais adiantados até do que os judeus, que tiveram que ficar presos a uma lei e a sua grande maioria, grande mesmo, estão presos a essa lei até o dia de hoje, porque eles não aceitaram a plenitude dos tempos, eles não aceitaram a vinda de Jesus. Então, muito cuidado com aqueles que querem entrar e te seduzir e te levar para caminhos judaizantes. Isso não é de Deus. Guardar sábado não é de Deus. Como guardar luas novas, luas cheias,
festa disso, festa daquilo, isso também não é de Deus. O que nós comemoramos como festa é a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa dos judeus, com as suas tradições, nada tem a ver conosco. Então vamos estar atentos e amadurecer na fé, em nome de Jesus. Não vamos voltar ao início lá dos rudimentos. Eu não quero ser salva pela lei, porque se eu tropeçar num ponto dessa lei, eu já me torno culpada de todos os outros. É isso que você quer? É nisso que você acredita? Presta atenção. E Paulo então parte para a sua defesa nos versículos 12 a 16 do capítulo 5. Irmão, rogo-vos que vocês sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Nenhum mal me fizestes. Vocês sabem que eu primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne, não rejeitaste nem desprezaste isso, mas isso era uma tentação na minha carne. Antes me recebesse como um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Qual é logo vós a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível, vocês arrancariam os seus próprios olhos e me dariam. Eu falei um pouco sobre esse texto, quando eu falei sobre o espinho da carne de Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Eu, particularmente, é uma opinião minha particular, os irmãos não precisam pensar como eu, mas eu entendo que o espinho na carne de Paulo fosse essa deficiência na visão dele. E Paulo fala isso com muita tranquilidade. Olha, eu fui com vocês, vocês viram as minhas fraquezas, mesmo assim vocês não rejeitaram o verdadeiro evangelho puro, real. Vocês não rejeitaram quando eu falei com vocês que Jesus Cristo curava, e curava todo e qualquer tipo de enfermidade. Vocês não me jogaram na cara. Por que então que você não enxerga direito? E agora vocês estão ouvindo pessoas que não tiveram uma marca para pregar o evangelho para vocês? Eu tenho as marcas no meu corpo, Paulo fala. Mas esses aí chegaram, encontraram tudo prontinho e agora querem bagunçar aquilo que foi colocado. Meu querido e minha querida, não deixe bagunçar a sua mente e seu coração. Firme na palavra de Deus, firme no que diz a palavra de Deus. Rejeite toda e qualquer insinuação que venha abalar princípios da palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento para entendermos qual é a vontade de Deus para nós. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor agora todas essas pessoas que estão me ouvindo, me vendo, Senhor, neste dia, que elas possam ser alcançadas pela sua graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, guarde as suas mentes, guarde os seus corações. Não permita que eles sejam seduzidos, não permita que eles sejam induzidos ao erro, Pai. Que eles possam rejeitar qualquer, ó Deus, doutrina com base a um retorno aos rudimentos da palavra de Deus. Ó Deus, a prática das leis para a salvação. Que possamos rejeitar toda e qualquer indução, sedução, ó Deus, fascinação por este assunto. Em nome de Jesus, eu declaro meus irmãos totalmente blindados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus.